Seguinte, você precisa parar de gastar dinheiro comprando o celular errado. Mas hoje eu vou te contar como fazer isso por uma perspectiva um pouquinho diferente, olhando para um dos aspectos que mais encarece os aparelhos hoje em dia, que é a quantidade de armazenamento que eles te oferecem. 256 GB é o que você precisa? Será? Nós temos muitas opções com 128 GB de armazenamento interno. Mas caso você seja uma pessoa que consome muito espaço, temos opções aqui como, por exemplo, 512 GB e que você pode pagar barato ainda assim no aparelho. Mas eu preciso explicar um pouquinho melhor para vocês como isso funciona. Vamos lá! Seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender, galera, é que hoje em dia, armazenamentos de 32 GB, 64 GB em celulares é considerado assim muito pouco. Realmente, os aplicativos estão ficando cada vez mais pesados, os celulares estão tirando fotos cada vez melhores e mais pesadas, gravando vídeos com resoluções cada vez maiores, enfim, tudo isso pesa no armazenamento do telefone. E aí, um telefone hoje em dia com 64 GB de armazenamento acaba não sendo o suficiente para a maior parte das pessoas ficar assim, tranquilo com esse celular por 1, 2 ou até quiçá 3 anos. A pessoa ela vai começar a passar perrengue, toda hora vai ter que ficar pagando coisa do telefone, sabe? Não vai ser um uso confortável. E se você tá achando que, sabe, só aparelhos muito antigos possuem versões aí com 64 GB de armazenamento, pense bem. Eu preciso lembrar vocês de que o iPhone 12, que é um aparelho que muita gente está tentando comprar hoje em dia ainda, agora que ele tá ficando, sabe, bem mais barato. Cara, o iPhone 12 ele começa em 64 GB, então toma cuidado com esses aparelhos. O próprio iPhone 11, que muita gente ainda quer comprar em pleno 2024, tem versão com 64 GB, então toma cuidado. Não vai nessa de tipo, é um iPhone, então, sabe, ele vai dar conta de tudo que eu preciso. Ele pode até dar conta do ponto de vista de hardware, mas ele pode também te fazer passar muito perrengue se você não tomar cuidado com essa questão de armazenamento, principalmente os iPhones, que historicamente a gente já sabe de que conforme o armazenamento deles vai ficando lotado, se ele ficar muito cheio, o telefone também começa a ficar bem mais lento do que o habitual. Então toma cuidado com isso. E agora que a gente já tirou esse elefante da sala, falando aqui de 32 e 64 GB de armazenamento, bora entender os armazenamentos mais comuns hoje em dia, né? 128, 256, 512 GB e até mesmo aqueles aparelhos que possuem aí 1 TB de armazenamento interno e coisas do tipo. Bora dar uma olhadinha agora mais de perto nas principais opções que nós temos aqui no que diz respeito a armazenamento interno. O primeiro telefone que eu separei aqui é o A55, porque esse meu modelo aqui ele vem com 128 GB de armazenamento interno, como vocês podem ver, tá bom? Ele tem uma versão com 256 também, mas a minha aqui ele tem 128 e 8 GB de memória RAM. E aí, uma coisa muito importante, engana-se você se acha que você só vai perder dinheiro se você estiver comprando um aparelho com menos armazenamento do que você precisa, porque obviamente você, sabe, iria precisar trocar de aparelho mais rápido e acabar perdendo dinheiro nessas trocas todas. Entretanto, se você compra um aparelho com muito mais armazenamento do que você precisa, deixa eu pegar esse outro aqui para mostrar para vocês, como esse aparelho que tem 512, já eu vou mostrar ele para vocês. Se você compra um aparelho que tem muito mais armazenamento de fato do que é o necessário para você, cara, você também está perdendo dinheiro, porque você ia poder utilizar essa grana para outras coisas. Tanto para investir em um equipamento melhor em outros aspectos, com um processador melhor, com uma quantidade maior de memória RAM, mas às vezes também para coisas não relacionadas aos seus produtos, sabe? Para investir numa parada para tua casa e coisas do tipo. É por isso que essas questões aqui de armazenamento são muito importantes. Então bora dar uma olhada aqui no armazenamento do A55. Como vocês podem ver, eu tenho 34% aqui do aparelho já tendo sido consumido aqui no armazenamento interno dele, tudo bem? E como vocês podem ver, eu só tenho 1 GB aqui de vídeos, 64 megas de imagem. Então, de onde está vindo, digamos assim, esse consumo maior? Como vocês podem ver, eu tenho cerca de 21 GB de aplicativos aqui instalados, ocupando aqui o meu espaço, e tenho cerca de quase 15 GB aqui de sistema. Isso é muito importante, né? Afinal de contas, os sistemas operacionais, eles por si só já pesam aqui uma parte do seu armazenamento
armazenamento interno. Então, galera, olha só, dá uma olhada aqui na minha biblioteca de aplicativos. Não é como se eu tivesse muita coisa aqui instalada no meu celular também. Tenho sim alguns aplicativos aqui de customização, tenho, sabe, pouquinhos jogos aqui instalados. Não é como se eu de fato estivesse tochando meu telefone aqui de aplicativos. Tem gente que tem uma biblioteca completamente bagunçada com muito mais aplicativos aqui do que eu. Então, pare e pensa comigo. Eu tô com esse telefone aqui há apenas algumas semanas e já ocupei quase 50%, ou seja, quase metade do armazenamento interno do meu aparelho. Isso significa de que possivelmente no médio e longo prazo eu precisaria fazer um investimento em um aparelho com mais armazenamento. Porque se você é o tipo de pessoa que passa 2, 3 ou até 4 anos com o seu smartphone, inevitavelmente, sabe, se eu fosse essa pessoa, eu acabaria passando por aqueles momentos nos quais eu ia precisar ficar fazendo limpezas constantes aqui no meu celular. Beleza? Principalmente se eu começar a fotografar muito mais, a gravar muitos vídeos, porque por enquanto eu só tenho cerca de 2 GB de vídeos gravados aqui no meu armazenamento. Beleza? Então, tendo dito isso, 128 GB hoje em dia eu considero o ideal para quem vai ter um uso moderado com o seu aparelho. Do ponto de vista de assim, você é uma pessoa que não fotografa muito, quer dizer, fotografias não pesam tanto, mas você é o tipo de pessoa que não grava muitos vídeos e que não vai sair enchendo o seu aparelho aí de aplicativos que às vezes você nem usa tanto assim no dia a dia. Tudo bem? Então, levem isso em consideração. Se você está pensando se vale ou não a pena comprar um aparelho de 128, se ele vai suprir as suas necessidades, eu acho que você tem que pensar nisso. Tudo bem? Eu acho que o 128 seria o estágio inicial para o armazenamento interno do usuário padrão hoje em dia. Combinado? Inclusive, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado as minhas melhores recomendações de smartphones de acordo com a quantidade de armazenamento que eles oferecem. Por exemplo, qual é o melhor que possui aí opções de 128? Qual é o melhor ali na casa dos 256? Qual é a melhor opção com 512 GB de armazenamento? Enfim, então lembre-se, chequem aqui a descrição do vídeo. Na sequência, galera, temos aqui o nosso próximo aparelho e nesse exemplo temos um Razr 40, beleza? Esse aparelho dobrável aqui da Motorola, e esse modelo que está aqui comigo, ele tem justamente 256 GB de armazenamento interno. Esses aparelhos estão aqui comigo para testes, então obviamente eu não fico lotando o espaço deles com todos os meus, sabe, documentos, com todos os meus vídeos, com todas as minhas fotos, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui de ter esse aparelho de 256 GB para contar o seguinte para vocês. Eu acho que essa quantidade aqui de armazenamento, ela é útil quando você se enquadra em 2 cenários. Você é uma pessoa que precisa de um aparelho com bastante espaço para guardar muitas coisas, ou seja, se você já é o tipo de pessoa que tira muito mais fotos e grava muito mais vídeos, ou então gosta de ter muitos aplicativos instalados no seu telefone, esse celular aqui tem mais aplicativos inclusive do que o A55 aqui já pré-instalados, mas assim, eu diria que para você ter certeza absoluta das suas necessidades, você pode usar como parâmetro o seu celular atual. Quanto que ele está ocupando de espaço de armazenamento interno. Digamos, se você já tem um aparelho com 128, que foi o caso do exemplo anterior, cara, vê o quanto ele tem de armazenamento ocupado, porque se ele tiver algo próximo a 128, já pula para um carinha desses aqui de 256 GB, porque aí ele vai suprir melhor as suas necessidades do médio e longo prazo, tal como eu estava falando. Se você pegar outro aparelho de 128, é capaz de que você venha a passar perrengue, tudo bem? Então os aparelhos de 256, eles acabam sendo muito úteis para as pessoas que querem começar a dar, sabe, fazer um upgrade e também ganhar um pouco mais de respiro, de fôlego, da quantidade de coisas que você consegue guardar no seu telefone. Ou então, caso você seja aquele tipo de pessoa que não é muito organizado com os seus arquivos, com suas fotos e não usa muito assim armazenamento em nuvem para guardar esses itens, sabe? Caso você seja aquela pessoa com 8, 9 mil fotos na sua galeria, enfim, aí tudo bem, 256 vai ser o ideal para você. Só que agora a gente vai entrar numa categoria que eu já considero assim bem específica, que é para aquela galera que realmente
quer ou precisa de muito espaço no seu celular, bora falar agora sobre os telefones de 512 GB de armazenamento interno. Muito bem, então, para esse exemplo eu trouxe aqui esse celular bonitão que é o Realme 12 5G. Vai ter vídeo ainda sobre ele, de unboxing, primeiras impressões, review, mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse telefone é um belo exemplo de smartphone, digamos, intermediário, de entrada, que tem muito espaço de armazenamento interno. Então, por mais que ele tenha outros componentes talvez um pouco mais simples, como o processador, ele prioriza aqui outros aspectos que vão ajudar com que seus usuários tenham muita qualidade de vida. Entre eles, a memória RAM, que já vem em 8 GB de RAM aqui nesse aparelho, mas em primeiro lugar, aqui a quantidade de armazenamento. Esse telefone, galera, ele tem 512 GB de armazenamento interno. Isso aqui é muita coisa e eu me sinto inclusive confortável para botar esse modelo de 512 GB aqui na mesma categoria de necessidade por armazenamento do que os modelos de 1 TB e até 2 TB de armazenamento, se eu não me engano, já existem modelos topos de linha, às vezes que não chegam aqui no Brasil, mas que já começam aí a vislumbrar o cenário aí de ter 2 TB de armazenamento. Mas o comum mais de nós vermos aqui são as quantidades de 512 e 1 TB de armazenamento. E cara, é muito difícil realmente você lotar um armazenamento interno de um aparelho como esse. Você tem que ter talento, tá? Até gaguejei para falar. Você precisa de talento para lotar essa quantidade toda de armazenamento interno, ou você precisa ser muito desorganizado para ter aí itens ocupando espaço por ano e sem a menor necessidade no seu celular. E é justamente agora que eu também gosto de recomendar que aparelhos como esse acabem sendo, muito recomendados para profissionais que vão realmente precisar colocar muita coisa dentro do telefone, usam ele no dia a dia de trabalho, precisam de documentos, às vezes documentos pesados, projetos pesados no quesito não às vezes de complexidade de trabalho no aparelho, mas realmente assim, tamanho bruto, sabe? Arquivos, apresentações muito pesadas e coisas do tipo que você precisa acessar em qualquer lugar, sem ficar dependendo de armazenamento na nuvem, por exemplo. É aí que esses aparelhos eles brilham, galera, porque eles têm muito espaço para você colocar todas as suas coisas. E se você é o tipo de pessoa que tem um uso talvez um pouco mais básico do seu smartphone, ou seja, você não é um gamer assíduo, você não vai precisar colocar aplicativos muito, demandantes do ponto de vista de processamento, enfim. Você pode economizar uma grana não comprando um telefone topo de linha, que vai ser muito mais caro do que esse modelo aqui, e pegar um desse que tem muito armazenamento interno e que vai suprir aí as necessidades do seu uso diário por muito e muito tempo. É sério, eu aposto aqui que por uma pessoa que faz um uso mais simples do aparelho, mais básico, consegue utilizar um desses que oferece 512 GB de armazenamento, sei lá, por uns 4, 5 anos, quem sabe. É claro que é difícil que nós vejamos pessoas passando tanto tempo assim com um aparelho, entretanto, no ponto de vista de armazenamento, bom, a pessoa ela conseguiria guardar arquivos por esse tempo todo aqui dentro desse smartphone. Beleza? Bom, mas agora chegou a sua vez de deixar aqui na zona de comentários qual celular você usa hoje, quanto ele tem de armazenamento interno e do quanto você acha que você precisaria para ficar confortável agora pelos próximos anos. Deixa aqui que eu tô curioso para saber. Por hoje eu vou ficando por aqui, eu sou o Gabriel Miranda, forte abraço para vocês e tchau!